noite. Como é bom retornar ao programa Secal em Foco. Esse é o nosso primeiro programa do ano 2023. Tivemos um pequeno intervalo, mas somos gratos por poder retornar a esse nosso novo foco, que é Secal em Foco. Nós queremos agradecer a você, internauta, que está conosco, e aos nossos parceiros de retransmissão, que é a TV de Luz, a RAI TV, Rede Amiga Espírita, Web Rádio Fraternidade, a UIGESE, a FEC TV de Santa Catarina e a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho, Rondônia. Hoje nós temos como convidado nosso Marcos Demário com o tema A Vida na Visão do Espiritismo. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Secal em Foco de ano 2023. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar novamente com vocês, inaugurando o ano de 2023 em mais um enfoque muito importante que a doutrina espírita vai nos trazer nesta noite. Uma pequena apresentação do Marcos. O Marcos é educador, escritor e palestrante, coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz do Rio de Janeiro e diretor do IBEM Educa, Organização Educacional. E ele tem mais de 37 livros, ele tem 37 livros publicados entre doutrina espírita e da área da educação. Nós convidamos a vocês, internautas, a prestigiar mais um livro que o Marcos estará hoje falando a respeito dele, que é O Ser, Eu Existir na Visão Espírita. Vocês podem encontrar informações na revista RI desse mês de janeiro, e inclusive, né, Marcos, você fez um artigo na revista, Um Novo Projeto de Vida. Depois o Marcos até irá nos falar um pouquinho do livro dele. Mas, para nós iniciarmos essa nossa atividade, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelas oportunidades que estás nos dando nessa existência. Sabemos que temos muitos momentos de tristezas, incertezas. Mas gratidão por estar nesse caminho de luz. Trabalhemos com alegria e com Jesus, que assim seja. Que nosso amigo Mário de Marcos receba as energias e a paz do Grupo Secal e de todos os internautas que estão aqui conosco. Sejamos luz nesse caminho. Marcos, que as suas palavras sejam luz para nós nessa noite. Qualquer coisa, estamos nos bastidores. Boa palestra. Muito obrigado, e assim seja. Que nosso Mestre Jesus a todos nos abençoe. Prazer estar com todos e que possamos ter um estudo, reflexão sobre a vida a partir da doutrina espírita. E, de fato, esse tema, a vida na visão do Espiritismo, ele tem por base este meu último livro, vou mostrar ele aqui na tela, que é lançamento da casa editora O Clarim, de Matão, São Paulo, O Ser e o Existir na Visão Espírita. Os interessados podem adquirir a obra acessando o site da editora, que é www.oclarim.com.br. A obra surgiu por causa do embate que há muito tempo nós estamos assistindo aqui na humanidade entre o pensamento materialista e o pensamento espiritualista sobre a vida. Lembrando que o espiritismo é uma filosofia espiritualista. E nos chamou a atenção quando o físico inglês Stephen Hawking,
que já retornou à pátria espiritual. Ele, que sempre foi materialista, na sua última obra, ele dedicou um capítulo inteiro para tentar explicar, à luz da ciência, por que nós não precisamos de Deus para explicar a origem da vida. Eu li todo o capítulo e cheguei à conclusão que ele não tinha conseguido explicar. Ele não havia conseguido me convencer, porque toda a teoria científica materialista se baseia, sim, numa causa primária, mas essa causa é sempre algo material, como, por exemplo, a teoria do Big Bang, que, em palavras gerais, nos diz que a concentração de forças energéticas, a concentração de energias, chegou a um ponto tal que um dia ela dá a explosão, daí o Big Bang, e vai formar o universo. Mas nós temos algumas perguntas a fazer. E a primeira é: de onde vieram essas energias? Por que elas se concentraram num determinado ponto? E como que uma explosão, que normalmente gera o caos, pode dar um universo que é perfeito? Que os próprios cientistas ficam maravilhados, tal a perfeição. Aliás, conta-se que um cientista, certa vez, estudando o nosso sistema planetário, ele solicitou a um marceneiro que fizesse sobre uma das suas mesas uma maquete do nosso sistema. E ele orientou o marceneiro para que ficasse tudo na escala, tudo certinho. E a obra ficou realmente muito bonita sobre a mesa do cientista. Esse cientista recebeu a visita de um colega, certa vez. E assim que o colega entrou, sua visão já foi chamada a atenção para aquela maquete que representava todo o nosso sistema solar. Ele foi até a mesa, olhou e se voltou para o amigo e perguntou: quem foi que fez? Claro que o pensamento dele, materialista, era querer saber quem foi o artista humano, quem foi o marceneiro, o carpinteiro, que tinha feito aquela maquete. Mas o dono da maquete, o cientista, era espiritualista. Ele se volta para o amigo e responde: Deus. Porque, de fato, somente uma causa inteligente pode explicar o universo e todos os seus mecanismos, todo o seu funcionamento, assim como, claro, o planeta Terra e toda a vida que nele existe. E o Espiritismo parte desse princípio, a existência de Deus, mas reconhecendo que Deus não apenas é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, mas é também o Pai de bondade, de misericórdia, de justiça e todo amor. É o ser perfeito e incriado. Ele simplesmente é, e nada mais do que isso. E nós gostamos muito daquela expressão que está no livro do Gênesis, no Velho Testamento, quando Moisés, após ter recebido os 10 mandamentos, ele pergunta: mas como eu vou anunciar isto ao meu povo? Quem é o Senhor? Quem eu vou dizer que me ditou esses 10 mandamentos? E ele ouve, então, a resposta: eu sou quem sou.
Nós não temos que ficar discutindo Deus. Nós temos que entender que ele é a causa primária, a inteligência suprema, e que, portanto, tudo no universo é regido por ele e com toda a perfeição. Daí o Espiritismo nos dizer que a lei divina, ou lei natural, é perfeita, porque o seu Criador é perfeito. Portanto, o Espiritismo se afasta muito daquela visão antropomórfica, ou seja, de Deus com vícios que são humanos. O Deus representado por Michelangelo, lá na Capela Sistina, no Vaticano, que é um homem sentado num trono ladeado de anjos. Essa não é a concepção do Espiritismo. Na verdade, nós não temos como imaginar Deus, talvez um foco de luz, mas nós não temos como descrever Deus. Mas sabemos que ele tem que ser perfeito, que ele tem que ser soberanamente bom e justo. E nós somos os seus filhos, porque fomos criados por ele. Aí, então, nós temos que estabelecer, olhando aqui para a vida terrena, a resposta a uma pergunta gravíssima, muito profunda. Quem somos? Nós somos seres humanos? Sim, somos seres humanos. Mas só isso? Ou seja, nascemos, vivemos e morremos? Mas se assim for, o pensamento é materialista. Quando dizemos acreditar em Deus como Pai e Criador, o nosso pensamento automaticamente já passa a ser espiritualista, porque estamos falando de algo que está além da matéria. E nós? Seremos seres puramente materiais, carnais, biológicos, ou seremos seres espirituais? Para a ciência, de uma forma geral, nós somos os seres corporais biológicos, nada mais do que isso. Tanto que procura-se vida fora do planeta Terra, mas concebe-se que essa vida teria que ser conforme a vida existente aqui na Terra. Mas se os planetas têm constituição diferente, atmosfera diferente em relação ao planeta Terra, que não poderíamos ter outras formas de vida. Aliás, olhando aqui mesmo para o nosso planeta, nós vamos perceber que nós temos uma infinidade de formas de vida. Nós, os seres humanos, temos uma forma de vida. Nós não conseguimos viver, por exemplo, debaixo d'água, a não ser vestindo roupas e equipamentos especiais. Mas peixes e outros seres marinhos vivem com toda a tranquilidade debaixo d'água. Nós, para voarmos e vivermos no céu, nós precisamos também de equipamentos e roupas especiais, porque não fomos feitos para isso. Mas os pássaros cruzam os céus planetários sem nenhum tipo de problema. E assim nós poderíamos citar outras e outras formas de vida, como as formas bacterianas, por exemplo, e tantas outras que temos aqui na Terra. Então, por que não pode existir uma vida espiritual? Porque não podemos ser almas pré-existentes, ou seja, já existíamos antes do nascimento, e sobreviventes, porque vamos continuar a viver após a morte. Vem o Espiritismo, e não apenas teoricamente, não apenas filosoficamente, mas na observação e estudo dos fatos, das
comunicações mediúnicas e mostra que, em verdade, somos almas imortais. O corpo é uma vestimenta temporária. Muito importante. Precisamos cuidar dele, porque, em verdade, é um empréstimo de Deus. Mas somos almas, ou espíritos, e que sobrevivemos ao fenômeno da morte, que, aliás, é um fenômeno que, em verdade, não existe. Porque mesmo os elementos que compõem, que constituem o nosso corpo orgânico, eles não morrem, eles retornam à natureza e vão participar da formação de outros corpos. Tudo se renova, tudo se transforma, nada se perde, porque a criação divina é perfeita. Então, nós temos que lembrar sempre disso. Então, nós não nascemos, vivemos e morremos. Nós já existíamos, tivemos, então, aqui este nascimento para esta existência, vivemos e não morremos. Vamos continuar vivos, como espíritos ou almas, no chamado mundo espiritual, que também é conhecido como espiritualidade, dimensão espiritual e assim por diante. Então já sabemos quem somos. Não somos o corpo biológico perecível. Somos a alma ou o espírito. Já sabemos de onde viemos. Viemos do mundo espiritual. Porque nele estávamos e para nele vamos retornar. E aí já temos resposta também à outra pergunta. Para onde vamos? Mas tem uma coisinha aberta. Por que estamos aqui? Qual é a resposta do Espiritismo? Muitas pessoas consideram que estamos aqui como castigo divino, porque devemos ter errado muito, ou nossos pais, nossos avós, nossos bisavós erraram muito, estamos pagando por isso, porque basta olhar aqui o planeta para ver que isto aqui parece mais um caldeirão de dores e sofrimentos que qualquer outra coisa. Mas nós, espíritas, tomamos cuidado com essa visão. O planeta Terra não é um caldeirão de dores e sofrimentos. Aqui nós também podemos ter muitas alegrias, realizar muitos aprendizados, fazer o nosso processo evolutivo. Eis a resposta que o Espiritismo dá para essa pergunta. O que estamos fazendo aqui? Por que nascemos? Por que temos a necessidade da vida corporal? É para dar continuidade ao nosso processo evolutivo e ter a oportunidade de corrigir erros cometidos em existências passadas, o que nos leva à reencarnação. Porque se tivermos outras existências e estamos tendo esta, vamos ter ainda novas existências pela frente. Isso se chama reencarnação. E as existências são solidárias entre si, elas são ligadas entre si. Mas você já está aí pensando, tem prova sobre isso? Porque eu não lembro de ter tido outras existências. Eu não sei dizer quem eu fui nessa tal de outra existência. O Espiritismo prova que nós já tivemos outras encarnações e que esta é mais uma, através da reencarnação? Sim, o Espiritismo prova, estudando os fatos. Mas não apenas o Espiritismo. A ciência também prova. Embora isso não seja um consenso no meio científico. Mas nós temos, por exemplo, os estudos sobre os casos sugestivos de reencarnação. E nós temos um professor universitário, cientista, escritor,
que fez uma pesquisa imensa a respeito desses casos sugestivos de reencarnação, que é o doutor Ian Stevenson. Ele já desencarnou e deixou vários livros publicados, entre eles um que foi traduzido para o português, publicado aqui no Brasil, que é o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Na verdade, ele catalogou mais de 2.000 casos com a sua equipe. O livro registra 20 casos, que são tão extraordinários, comprovados, ou seja, a memória de crianças falando da sua existência passada, e que o Dr. Ian Stevenson foi atrás e certificou. A criança está falando a verdade. A pessoa existe ou existiu, o acontecimento, as datas, o local, tudo absolutamente correto. E uma criança não teria como inventar fatos tão extraordinários ligados a existências passadas. Tivemos o caso mais recente ocorrido nos Estados Unidos, do Jamie Leninger, que, na criança, recordava a sua vida durante a Segunda Guerra Mundial como tenente da Força Aérea Norte-Americana, aviador. E o pai começou a pesquisar, conseguiu a ajuda também de um jornalista. Eles foram atrás de todos os dados que a criança contava, falava espontaneamente, e acabaram descobrindo que o tal tenente, ele dava o nome, situação, tudo, existiu. O esquadrão ao qual ele pertencia, o avião que pilotava, e quando levaram o garoto a um encontro de veteranos. Vários ainda estavam vivos daquele esquadrão da Força Aérea, e quando o pai entra com o garoto olha para eles, vai até um, o chama pelo nome, diz assim: fulano, você envelheceu, está mais gordo. Muito obrigado por você ter me defendido na batalha tal, lá na data tal. E olha para o pai e diz assim: ele que salvou minha vida. O ex-piloto da Segunda Guerra Mundial caiu num choro convulsivo, olhou para o pai e disse: eu não sei explicar, mas é ele. Só pode ser ele. Porque esse caso, ninguém sabia. Só nós dois. Nós nunca contamos a ninguém o que aconteceu nessa batalha aérea. Então, nós temos casos e mais casos, além das comunicações mediúnicas, que não nos deixam nenhuma dúvida quanto à continuidade da vida após a morte e a reencarnação. Só para fazer mais uma citação, o Dr. Brian Weiss, também dos Estados Unidos, psiquiatra, que atendendo uma paciente, fez a regressão de memória para a sua infância, só que ela foi para a infância de uma outra encarnação. E ele não entendeu nada. Começou a pesquisar, se deparou com os casos sugestivos de reencarnação, foi por essa linha, e aí ele conseguiu desvendar o que estava acontecendo com a sua paciente. Ele vai publicar uma série de livros, hoje ele é muito famoso, em que ele defende, então, a existência da alma e a reencarnação. E assim, nós poderíamos aqui contar casos e mais casos retirados da literatura, não apenas espírita, mas a literatura científica também. Acreditamos que seja apenas uma questão de tempo para que a ciência, paulatinamente,
vá se entregando à realidade espiritual da vida. Hoje nós já temos todo o movimento que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, de congressos e encontros de medicina e espiritualidade. As portas estão se abrindo. É pouco a pouco, mas é assim que vai acontecendo. Então já vimos que para o Espiritismo, a vida pertence a Deus, porque Ele é o Criador de tudo. É nosso Pai. Ele é perfeito. Que nós somos almas ou espíritos, que já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo biológico. E que esta existência é mais uma entre tantas que já tivemos e ainda as que teremos pela frente. Por quê? Porque através da reencarnação nós podemos fazer o nosso processo evolutivo, porque nos informa a doutrina que todos somos destinados à perfeição. Perfeição intelectual e perfeição moral. E nós sabemos da impossibilidade de tudo conhecer, de tudo saber, tudo desenvolver numa única existência. Até porque não sabemos a hora da nossa morte, ou melhor dizendo, da nossa desencarnação. Não sabemos a hora do nosso retorno. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos entrega uma nova encarnação para que possamos aproveitar todo o nosso potencial, que é divino, e todas as possibilidades para reparar o passado e hoje construir bases no bem e no amor para um amanhã melhor. Por isso que o Espiritismo não concorda que o planeta Terra seja um vale de lágrimas, que aqui só temos dor e sofrimento. Não. O planeta Terra é uma escola abençoada, onde temos oportunidades as mais diversas para continuarmos a aprender a amar o nosso próximo, a perdoar as ofensas, a combater o egoísmo através da prática da caridade, a combater o orgulho através do desenvolvimento da humildade e aprendermos a pensar nos outros, no bem coletivo, não apenas no nosso bem ou em interesses de grupos aos quais nós pertencemos. Por isso, a encarnação tem uma grande finalidade. E cuidar do planeta, cuidar da vida humana, como co-criadores, auxiliando Deus na sua obra, porque nós pertencemos à obra divina, não somos passivos. Tudo que pensamos, tudo que falamos e tudo o que fazemos são vibrações energéticas. Atinge os outros, atinge a natureza, a casa planetária. Então, precisamos pensar seriamente no que estamos fazendo. Viver não é uma brincadeira. E é da lei divina, conforme nos ensinou Jesus, que a cada um será dado segundo as suas obras. Sempre, nem mais e nem menos. E está mais do que na hora de nos conscientizarmos disso. E com a doutrina espírita, realizarmos a nossa transformação moral. Essa é a grande finalidade do espiritismo. Fazer com que nos transformemos moralmente, que sejamos pessoas de bem. E aí realizaremos
a transformação moral da humanidade, que é o ser coletivo. Já sabemos, então, o que estamos fazendo aqui? Em linhas gerais, sim. Cada um tem a sua missão. Cada um tem os seus objetivos mais particulares de estar aqui na Terra e com as ligações que possui a nível família, a nível de amizades, a nível social. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua missão. Agora, prioritariamente, todos temos a missão de nos melhorar. E aqui o nosso enfoque é no campo moral. Porque os espíritos superiores nos explicam, na codificação espírita, já em O Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual, o progresso tecnológico, da inteligência, ele sempre acontece. Mas o progresso moral nem sempre o acompanha. Então, temos que fazer um esforço para o desenvolvimento do nosso senso moral. É isso que precisamos fazer. Isso é urgente. Não podemos mais adiar. E entramos aqui no campo da educação, da autoeducação. Mas eu só consigo fazer a autoeducação se primeiro fizer o meu autoconhecimento. Como já nos solicitava Sócrates, que viveu aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Ou seja, nós temos os ensinos de Sócrates sobre o conhece-te a ti mesmo há mais ou menos 2.400 anos. É isso mesmo. Porque os ensinos de Jesus, que estão no Evangelho, já estão conosco há 2023 anos. Nós temos tudo. Mas estamos deixando o tempo passar e não realizando a nossa transformação moral. E se não realizamos a nossa transformação moral, se não corrigirmos as nossas más tendências, se não fazermos esforços para reparar o mal que fizemos em existências passadas, ou que já fizemos aqui nesta existência, nós não podemos querer receber coisas que não merecemos. Porque podemos solicitá-las, podemos pedir, temos livre-arbítrio, mas Deus só poderá nos dar aquilo que de fato merecemos. E aqui vamos, então, para a questão das provas e das expiações, que ainda temos aqui na Terra, porque essa é a classificação da nossa casa planetária. Todos nós, não importa a idade que tenhamos, a cor da pele, o status social, etc. Todos passamos por provas e por expiações. Toda expiação que está sempre ligada a um mal que fizemos na existência passada, toda expiação é também sempre uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, porque nem toda prova tem ligação com fatos ocorridos em existências passadas, mas tem ligação com as nossas necessidades de aprendizado, com as nossas necessidades evolutivas. Então, não somos isentos. Entretanto, na medida em que pegamos o caminho da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, da transformação moral, essas provas e essas expiações podem, então, ser atenuadas. Porque Deus é também bondoso e misericordioso. A sua lei funciona com esses mecanismos. Por isso vale a pena fazer o bem. Por isso vale a pena realizar a transformação moral.
de si próprio, não dos outros. Porque nós estamos sempre querendo pegar as lições do Espiritismo, do Evangelho, para ensinar essas lições aos outros. E pedir que os outros, então, coloquem em prática essas lições. Mas esquecemos que a maior força que nós temos na vida é o exemplo. Que adianta eu fazer uma palestra linda, fazer indicações de livros muito bons, dar orientações aos outros, se eu não aplico isso comigo mesmo? Eu continuo egoísta, vaidoso, orgulhoso, hipócrita, em maior ou menor grau. Mas, se eu me trabalhar, o meu exemplo de ser uma pessoa que está constantemente procurando se melhorar, vai contagiar os outros, vai arrastar os outros para essa melhora, para essa transformação. Aliás, se diz, e isso já é bem antigo, que a força do exemplo vale mais do que 1000 palavras, do que qualquer sermão, do que qualquer ameaça. Precisamos, então, praticar. Permitir que o Evangelho, permitir que o Espiritismo, que revive as lições do Mestre Jesus, que tanto um quanto o outro penetrem no nosso ser, no nosso âmago, para nos transformar. Porque quando retornarmos pela porta da morte ao mundo espiritual, será feita a pergunta: o que fizemos com a bênção da reencarnação, com as oportunidades que Deus nos deu nesta existência? E não adianta listar conquistas de ordem material, porque a pergunta se refere a conquistas de ordem moral, que são íntimas, intransferíveis, e que os outros não podem fazer por nós, e nem nós podemos fazer pelos outros. Somos cristãos, porque o Espiritismo tem por base as lições morais de Jesus, que estão no Evangelho. Então, amarmos-nos uns aos outros, perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, é o que precisamos colocar em prática. Sermos humildes, bondosos, caridosos, fraternos, solidários, porque tudo isso faz parte do Evangelho. E vamos ter que responder por tudo isso quando desencarnarmos. Se fizermos ou deixamos de fazer. Se fizemos tanto quanto poderíamos ter feito, ou se perdemos oportunidades de fazer. Isso nos chama a atenção para uma fala de Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, e que é considerado o grande filósofo do Espiritismo. Leon Denis, que nos deixou obras importantíssimas, como O Porquê da Vida, O Grande Enigma, Depois da Morte, No Invisível, entre outras, e em destaque o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando Leon Denis nos diz que precisamos acionar 3 ferramentas que todos nós possuímos para nos melhorar: querer, saber e amar. Querer, porque é acionar a força de vontade. Não importa o que esteja acontecendo, o que tenha acontecido, é olhar para a frente e continuar a caminhar. Agora, com mais experiência, mas seguindo sempre em frente. Então, querer, ter ideais e objetivos superiores de vida para alcançar
e alcançar esses ideais e objetivos até onde for possível já nesta encarnação. Mas nem sempre basta querer, porque às vezes nós queremos, mas não sabemos como fazer. Então, a segunda ferramenta, saber, conhecer, aprender, estudar, ampliar o conhecimento e a sabedoria. E nós espíritas estudamos muito. Hoje nós temos, tranquilamente, de 3 a 4 mil títulos de livros espíritas disponíveis no mercado. É muita coisa, não é mesmo? Pois é. Só o nosso querido Chico Xavier, pela sua mediunidade, nos entregou mais de 450 livros. Divaldo Franco, para mais de 250. Raul Teixeira, Ivone Pereira, Zilda Gama, e os autores não médiums, como Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, Richard Simonetti, etc., etc. Os contemporâneos de Kardec, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano. Nós temos uma vastíssima literatura, além de toda a obra de Allan Kardec, que é básica, imprescindível, que precisa ser estudada sempre. E aí nós conhecemos. Mas também tem o conhecimento científico, todo conhecimento cultural, porque vivemos no mundo, vivemos na sociedade humana. Não podemos apenas nos alimentar do espiritismo, mas ter a visão espírita sobre tudo. Então você tem o querer, a força de vontade, que se une ao saber. Mas não basta. Nos lembra Leon Denis que querer e saber sem sentimento, sem sensibilidade, podem provocar verdadeiros desastres. E a história da humanidade está repleta disso. Por isso vem a terceira ferramenta. Amar. Precisamos saber amar o nosso próximo, saber amar a natureza, saber amar o planeta Terra. Portanto, desenvolver a área sentimento, a área afetiva, nos humanizarmos, porque temos estado muito indiferentes e muito insensíveis para com o próximo. Precisamos desenvolver a empatia, que é o saber sentir o outro, o saber se colocar no lugar do outro. Precisamos desenvolver a ética de viver, que o grande médico humanitário Albert Schweitzer chamava de respeito à vida. Em tudo isso, nós estamos devendo muito. E é por isso que não conseguimos ainda sair do estágio de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Ele não vai eliminar o mal, mas o bem vai predominar sobre o mal, e o mal hediondo começará, então, a não ser mais conhecido aqui no nosso planeta, na nossa humanidade. Estamos no processo, mas está lento, porque ainda estamos defendendo as nossas posições e pensamentos egoístas e orgulhosas. E egoísmo e orgulho são as duas grandes chagas morais da humanidade, como nos informam os benfeitores espirituais. Eu preciso combater isso em mim mesmo, para que com a força do meu exemplo, os outros também façam o bom combate a que se refere Paulo de Tarso, maior apóstolo do Evangelho em toda a história do cristianismo. E ele é o exemplo de renovação de si mesmo,
de transformação moral. E se ele conseguiu, porque eu não haverei de conseguir se fizer os devidos esforços para isso, não estou aqui projetando que nesta existência eu conseguirei ser igual a Paulo de Tarso, mas com certeza darei passos bem firmes e mais largos nessa direção, para estar com o Cristo e ser o verdadeiro representante do Evangelho à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. E assim nós podemos responder uma última questão. Existe esperança para a humanidade? Há esperança para nós? É que a vida humana um dia será melhor. Há esperança de não termos mais guerras. Há esperança de não termos mais miséria. Há esperança que um dia haverá justiça social. A resposta do Espiritismo a essas indagações é sim, há esperança. Sempre há esperança, porque a lei divina é a lei do progresso, é a lei de evolução, e é para ela que somos dirigidos, e é por ela que vamos sempre caminhando. Nós vamos trazer o pensamento não de um espírita, não, mas de um filósofo, de um espiritualista que viveu entre os anos de 1900 e 1980, deixou várias obras publicadas, que é o alemão Erich Fromm. No seu livro A Revolução da Esperança, ele nos diz o seguinte, abrindo aspas: ter esperança significa estar pronto a todo momento para aquilo que ainda não nasceu e, todavia, não se desesperar se não ocorrer nascimento algum durante nossa existência. Ter esperança é um estado de ser, é uma disposição interior. No homem, a esperança está ligada a sentimentos e a um estado de ser consciente. Fechando aspas. Por isso dizemos que a esperança nunca morre. A esperança não é a última que morre, ela nunca morre. A esperança de dias melhores está conosco. Mas esses dias melhores vão ocorrer na medida em que os promovamos. Na medida em que façamos esses dias melhores surgirem. E Deus confia em nós. Jesus, nosso governador espiritual, também confia em nós. A lei nos faz ir sempre para frente. É a lei de evolução ou lei de progresso. Porque todos nós, mesmo que hoje não queiramos, vamos chegar, sim, à perfeição. Vivamos e vivamos bem. Cuidemos de nós mesmos para podermos também cuidar bem dos outros. Amemo-nos acima de toda e qualquer circunstância, porque somos irmãos, somos todos filhos de Deus. E mesmo que você, que está nos assistindo, não acredite nas informações do Espiritismo acerca da alma imortal, de Deus, não importa. Porque, olhe, todos somos aqui na Terra seres humanos. Compomos uma única raça. Não importa a cor da pele, não importa a cultura, não importa o conhecimento,
não importa o status social, não importa a religião, não importa a profissão, nada importa. Que acima de todas essas condicionantes, nós somos seres humanos. E com o Espiritismo, então descortinamos, ampliamos para entendermos que sim, somos seres humanos, mas imortais, que continuamos e que somos destinados à perfeição e que acima desta nossa condição humana, nós somos espíritos imortais destinados à perfeição. É o que tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade e ficando ao dispor, se tivermos perguntas dos nossos telespectadores. A internet hoje está meia bamba, Marcos. Mas vamos seguir em frente. Esperança de dias melhores. É o que a gente sempre espera, né? Não temos receitas, mas temos pelo menos, podemos escutar e ver algumas coisas para o nosso bem. Interessante que essa sua fala de 50 minutos vem ao meu encontro de muitas coisas que eu ando assim pensando, né? Somos ainda aprendizes, né? Aprendizes tentando melhorar um pouquinho. E somos espíritos num corpo biológico com muitas incertezas, perturbações, né? E você falou que a gente tem que estar procurando essa questão da sensibilidade, do amor, do nos amar também. Mas sabe que às vezes fico pensando e muitas pessoas conversando, nós temos medo que o outro nos machuque. Eu vou amar no coletivo, vou ser sensível a tudo que está ocorrendo. Como é que fica essa questão dessa perturbação que fica dentro de nós em relação ao nosso próximo? Uhum. É uma falha do nosso espírito? Falha não. Está faltando alguma coisa nessa nossa jornada, nessa nossa existência? Bem, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo de autoconhecimento e de chegarmos ao que Deus quer de nós. Nós estamos aqui no planeta Terra e na condição de espíritos imperfeitos. Falta desenvolver ainda muitas coisas, ou desenvolver mais, porque todos nós já desenvolvemos até um certo grau as virtudes, como, por exemplo, a paciência, a compreensão, a tolerância, mas até um certo grau. Nós temos Jesus como guia e modelo. Então, temos que chegar ao nível dele. Mas não chegamos. Estamos relativamente longe ainda. Então, é natural que, vez ou outra, nos sintamos atingidos pelo que os outros pensam de nós, falam de nós, pelo nível de compreensão, às vezes, não tão grande, sobre os nossos ideais e aquilo que o Espiritismo também nos entrega. Agora, importante embora sofrendo com isso, não nos abalarmos a ponto de largar tudo, a ponto de entrar em depressão, a ponto de não querer mais participar dos grupos comuns, como, por exemplo, da família, porque eles têm outro tipo de pensamento e ficam jogando farpas contra mim. Nós precisamos saber trabalhar com isso. Porque se não soubermos trabalhar com isso, nós também não vamos conseguir viver. Nem podemos exigir que eles pensem como nós e tenham os mesmos ideais, e nem devemos fugir dessa convivência. É nesse amálgama da convivência que nós também vamos aprender. Vamos ser atingidos? Vamos. Vamos sofrer um pouco? Vamos.
porque nessa questão da sensibilidade e do sentimento, é claro que vamos sentir, mas tudo passa. Menos a misericórdia de Deus, menos o auxílio da espiritualidade amiga conosco. Então, como dizia o Leopoldo Machado, esse grande vulto do movimento espírita, é seguir, mas não apenas para a frente, mas para o alto, também nesse sentido do seu progresso moral e espiritual, até que vai chegar uma hora que essas coisas do coletivo sobre nós serão apenas aprendizados, mas não iremos mais sofrer. Nós vamos chegar lá, é só continuar. Vamos continuar. Esperança de dias melhores. Com certeza. Marcos, nós temos algumas perguntinhas. Vamos Sim. começar com a do Antônio. Em O Livro dos Espíritos, deixar escrito o roteiro para a felicidade. Fazer o bem constitui o objetivo único da vida. Nesse momento, onde parece fugir do controle, como mudar essa questão, né, do bem? E Jesus já foi claro, né, que nós precisamos responder o mal com o bem. Porque se você responde com o mal, né, você não vai corrigir. Né? Porque se alguém fez o mal para você, você vai lá e faz o mal para ele, você, na verdade, cria um ciclo vicioso. Para quebrar esse ciclo, é praticar o bem. Então, vamos orar pela pessoa que nos fez o mal, que fofocou sobre nós aí nas redes sociais e assim por diante. É o que nós temos que fazer. Há uma inversão de valores nesse momento? Sem nenhuma dúvida. Nós estamos, na verdade, vivendo uma crise de valores. É uma crise de ordem moral. Mas nós, espíritas, não temos por que titubear nesse campo. Os ensinos dos espíritos são muito claros. E a nossa base é o Evangelho. Se alguém te bater na face direita, oferta outra face para ele. Não é no sentido físico de deixar o outro continuar a bater em você. Jesus deu um exemplo apenas para ensinar, olha, se alguém te fizer o mal, devolve o bem para ele. Ah, mas e se ele não aceitar? E se ele continuar a fazer o mal para mim? Você vai continuar a fazer o bem para ele. É como aquela mulher que chegou para o Chico Xavier e disse assim, eu não aguento mais o meu esposo. Eu já perdoei de tudo quanto é jeito aquele traste. E aí o Chico olha para ela, mas minha irmã, Jesus nos disse para perdoar 70 vezes 7 vezes. E ela respondeu de pronto, mas eu já perdoei mais de 490 vezes, que é a conta de multiplicar 70 vezes 7. Aí o Chico, paciente, calmo, o Emmanuel do lado dele, deu a indicação e ele disse, pois é, minha irmã, mas Jesus quis dizer que nós precisamos perdoar 490 vezes cada ofensa. Perdoar sempre. Então, não nos deixemos levar por esse embate político, ideológico, de valores que hoje está acontecendo, porque os nossos valores, como espíritas e cristãos, esses são inamovíveis, são firmes, e nós temos que continuar a praticar o bem e defender a vida. É isso que nós temos que fazer. Obrigada. Essa pergunta veio através do WhatsApp da TV Secal. Tomar nossa cruz é aceitar sem murmurações, com resignação e tendo o reconhecimento de que as provações por que passamos são necessárias à nossa missão principal? Seria evoluir? Sim, mas temos que entender que resignação não significa baixar a cabeça e dizer a si mesmo, bom, Deus está mandando isso para mim, tenho que aceitar e não posso fazer nada. Porque essa é a figura do karma hindu. E o Espiritismo não esposa essa ideia. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista. É uma expiação? Ok. Não podemos fugir dela? Não. Mas resignação significa, sim, sofrer sem murmurar. Significa aceitar
que existe um poder maior e mais sábio acima de nós e que está providenciando uma oportunidade para crescermos. A expiação, ela pode ser atenuada? Claro, desde que você pegue o caminho do bem, então você está reparando o mal que fez no passado, essa expiação pode ser reparada. Nós temos um caso na literatura espírita, entre tantos outros casos, que ilustra bem isso, rapidamente, que ele reencarnou e ele teria que, num acidente, perder um braço, porque no passado ele foi senhor de escravos, aqui mesmo no Brasil, e ele chicoteava, amputava mão, braço, lá dos negros escravizados, toda vez que ele desconfiasse de alguma coisa. Muito bem, ele vem para passar por essa expiação. Sofreu um acidente e perdeu o braço. Acontece que ele reencarnou já com novas resoluções de vida. E ele pegou o bem. Ele foi para o caminho do Evangelho, conheceu o Espiritismo e realmente ele se transformou. Mas um dia ele sofre um acidente profissional e ele perde a ponta do dedo. E ele questiona isso com os espíritos na reunião mediúnica. E aí o guia espiritual diz para ele: meu irmão, eu estou autorizado a contar a sua história. No passado você fez isso, isso, isso com os negros. Era para você perder o braço, mas Deus é bom, justo e misericordioso. E viu que você se renovou, viu que você se regenerou, e praticando a caridade, você já estava reparando o passado. Mas só para você compreender a dor, então, ao invés de perder o braço, passou para perder a ponta do dedo. Quer perguntar agora alguma coisa? Não, vamos fazer a prece e encerrar a reunião. Então, isso aqui é a resignação. Você está trabalhando para reparar o passado através dessa expiação. A próxima pergunta que nós temos é da Mônica. Ela nos pergunta informações do Leon Denis. Por que o Hipólito Leon Denis Arrival nunca se apresentou? Será que não reencarnou ou ser encarnado não lembra? Bem, vamos lá. Na verdade, nós temos, sim, algumas comunicações dele. São raras, mas nós temos algumas registradas e aceitas dentro do movimento espírita. Mas por que ele nunca se apresentou ostensivamente? Porque ele deixou uma obra fantástica, um manancial de estudo para nós, que nós ainda vamos levar muito tempo para compreender. E nós temos que estudar as obras da codificação, incluindo aqui também todos os volumes da Revista Espírita, sempre e sempre, sempre. Aliás, é fácil estudar, tá? Porque se você reservar 30 minutos por dia, só meia hora, para ler a codificação espírita, você vai perceber que no seu ritmo, você vai conseguir ler de 8 a 10 páginas por dia, em 30 minutos. Começa com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Exatamente em um ano, 365 dias, você lê as 5 obras básicas. 30 minutos por dia, 8 a 10 páginas por dia. Claro que não basta ler, né? Depois tem que ler de novo, anotar, meditar, pensar, refletir. Então, ele já deixou a obra pronta. Agora, se ele já reencarnou ou deixou de reencarnar, nós não temos, de fato, essa notícia. De vez em quando se fala, né, dentro do movimento espírita, disso ou daquilo, mas nós temos que tomar muito cuidado com essas informações. Importante é a obra que ele deixou e que nós temos que estudar muito ainda. O Lúcio nos pergunta: como fazer para não absorver energia de quem está perto de mim interagindo? Uma boa pergunta. Mantendo a sua sintonia com Jesus, mantendo a sua sintonia, o seu pensamento com o bem. E aí você não vai permitir que essas energias, claro, nesse caso aí, que são energias
negativas, desequilibrantes, lhe atinjam. E intimamente, não esquecer da oração e vibrar no bem junto com essa pessoa. E aí, as energias dela não irão nos perturbar. Esse é o caminho. Obrigada. Essa é a última pergunta que nós temos, que veio pelo WhatsApp TV Secal. Jesus convidou-nos a segui-lo sem prometer algo em troca, dizendo: quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Você poderia comentar essa frase? Muito bem, exatamente isso. Jesus realmente não barganhou nada conosco. Não? Ele disse que a conquista do reino dos céus, que é a conquista da perfeição e da felicidade, é uma conquista de ordem pessoal, que cada um de nós tem que fazer. E nós sempre receberemos de acordo com o que fazemos. Por isso que Jesus resumiu magistralmente a lei divina, dizendo que a cada um é dado segundo as suas obras. Perder a vida pela causa que Jesus veio nos trazer, que é a causa do amor maior, né, que está sintetizada lá no Evangelho ou em Boa Nova, que significa você se transformar e chegar ao ponto, como chegou Paulo de Tarso, já não sou eu mais quem vive, mas sim é o Cristo que vive em mim, porque ele tinha se transformado, ele tinha conseguido combater nele mesmo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e tinha desenvolvido nele mesmo a humildade, a caridade, e sabia que ele estava aqui na Terra para trabalhar o Evangelho, para levar as lições do Evangelho aos outros. É o que nós precisamos fazer. Claro que nós vivemos a vida material. E Paulo também viveu. As pessoas às vezes não sabem disso, mas Paulo, quando se entregou a Jesus, e ele inicia o seu trabalho como apóstolo do Evangelho, Paulo trabalhou a vida toda como tecelão, ganhando o seu próprio sustento financeiro através de uma profissão. Ele não se isolou da sociedade. E os espíritos nos pedem muito isso. Nada de se isolar da sociedade. Não. É viver o Evangelho, é viver como o Cristo na sociedade, para poder influenciá-la positivamente, para que ela também conheça o Evangelho, conheça a doutrina espírita e cada um vá se transformando. Então, não existe barganha com os céus. Deus não trabalha dessa maneira. Você simplesmente tem que ser. Você tem que se conquistar para conquistar a sua felicidade e a sua perfeição. Marcos, gratidão pelas reflexões que você nos trouxe. Reflexões essas que é para a gente poder... Não são receitas, né? A gente não vai dizer que a gente dá receita porque realmente, né? Mas são reflexões para a gente pensar, avaliar, nos renovar para o nosso dia a dia e que para que essa existência a gente possa ter um bom aproveitamento, né? Para futuras existências que a gente vai aos pouquinhos semeando, 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 né? Antes de você fazer suas considerações finais, eu quero convidar os nossos internautas para o dia 29 estarem conosco para mais um Secal em Foco com o nosso convidado Almeida Júnior, cujo tema será As Cartas Vivas de Jesus. Então, Almeida Júnior, dia 29. Marcos, suas considerações finais e, se possível, você poderia fazer nossa prece de encerramento? Sim, sim. Bom, primeiramente agradecendo, Rosângela, por esta oportunidade que a TV Secal está me dando, agradecendo a todos, né, que participaram, que virão ainda a assistir o vídeo e que
possamos estudar o Espiritismo e permitir que ele realmente transforme a nossa vida. E lembrando que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque o Espiritismo revive as lições do Evangelho, mas com a luz da imortalidade da alma, com a luz da lei divina da evolução. E que não nos deixemos levar pelos momentos de crise pela qual a humanidade, né, a nossa sociedade humana está passando. Toda crise, na verdade, ainda mais uma crise moral, ela é prenúncio de um tempo melhor que começa a surgir. Não nos entreguemos ao pessimismo, nada disso. Esperança sempre. E foi por isso que eu escrevi, saiu agora, vou mostrar novamente, o livro O Ser e o Existir na Visão Espírita, publicação da Casa Editora O Clarim. E que Jesus, nosso Mestre, continue a nos abençoar e saibamos que Ele está sempre conosco. Vamos seguir em frente. Vamos, então, fazer a nossa prece, a nossa oração final. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, agradecidos por mais esta oportunidade de reflexões à luz da doutrina espírita. Dá-nos, Senhor, a força da fé e da coragem para nos sustentarmos e também sairmos de nós mesmos rumo ao campo do amor ao próximo e da caridade, para que mais cedo possamos fazer o bem predominar sobre o mal. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Não importa como estejam, nem o que estejam fazendo, porque sabemos que todos nós chegaremos ao reino da felicidade maior, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai. E que mais cedo possamos, através da caridade, estabelecermos aqui neste mundo a paz, a fraternidade, a solidariedade, enfim, Senhor, o amai-vos uns aos outros, que nos ensinaste e exemplificaste. Despede-nos na paz e no amor. Assim seja. Assim seja. Gratidão a você, Marcos. Gratidão aos internautas que estão conosco. E gratidão a nosso Pai que está sempre nos amparando. Fiquem todos com Deus. E gratidão pelo ano de 2023. Uma boa noite a todos.